dia, tudo bem com vocês? Que a paz esteja conosco, a paz de Cristo em mais este dia. E vamos iniciar o nosso devocional com os capítulos 32, 33 e 34 do livro de Êxodo. Mas antes disso, vamos orar? Vamos, bom dia para todos. Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia, agradecemos pela oportunidade de desfrutar da vida, que é uma dádiva que o Senhor dá. Nós, neste instante, iremos compartilhar a Tua palavra conforme nós lemos, conforme nós meditamos nela. E por isso pedimos a Ti que Tu nos dê direção, nos ajude para que nós compartilhemos aquilo que for da Tua vontade, para a glória do Teu nome. Esteja conosco e abençoe o nosso dia, bem como o dia daqueles que estão nos assistindo. Amém e amém. Então vamos lá. No capítulo 32 acontece um escândalo. Aqueles homens que viram a glória de Deus, viram a manifestação da glória de Deus através de coisas miraculosas, milagrosas que Deus havia feito ali no Egito, tirando eles do Egito também. Abriu o mar, Deus fez muitas maravilhas diante deles. Sim. E Moisés tinha subido ao monte. E Deus estava dando para ele as leis, as ordenanças, Sim. Como que seria a consequência das atitudes das pessoas, os rituais em relação aos sacerdotes, todas estas coisas. E Moisés demorou lá no monte, ficou por muitos dias. E o povo começou a ficar desesperado. Cadê Moisés? Cadê aquele que nos tirou do Egito? Nos abandonou. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. De repente até duvidavam se Moisés ainda estava vivo. Ou de repente até pensaram que Moisés abandonou-lhes. Sim. Foi quando o povo se rebelou, né? O que me chama a atenção desde o primeiro aqui, versículo do 32, é justamente isso, que o povo, na realidade, vendo que não era Moisés quem fazia aquilo, mas atribuía tudo a Moisés. E a confiança do povo, na verdade, não estava em Deus, mas em Moisés. Tanto que a primeira pergunta era, cadê Moisés? Né? Exatamente. Então, de repente não sentiram nem a ausência de Deus, não. mas sim a ausência de Moisés. O povo precisava de um líder. Isso, independente. Para que eles pudessem acreditar naquela pessoa que eles viam. Porque Exatamente. as coisas milagrosas não eram suficientes. Não. Era necessário para eles continuarem ali compreendendo, continuarem crendo que tivesse um homem. Mas nem isso, para falar a verdade, porque quando Moisés estava junto deles, eles também questionavam muito Moisés. Sim. Você tirou a gente de lá, o seu Deus tirou a gente de lá para a gente morrer aqui no deserto? E é o que eles falam aqui no versículo 11, que Deus fala, agora desce, porque o povo fez um bezerro fundido, né? Ele fala, fez um bezerro de ouro. Um Deus de ouro fundido, e eles estão lá. Então Deus fala, eu vou acender o meu furor contra esse povo. Então, porque aí Moisés fala para ele não fazer isso, né? E ele fala que assim, eles vão te falar, né? Eles vão te falar, mas que tiraram ele, até Deus. Deus já sabia, já na ponta da língua, né? Vamos dizer assim, o que eles iam dizer. Mas não, você tirou a gente de lá pra gente morrer aqui no deserto, para nos matarmos, né? Então, assim, novamente, era sempre a desculpa, né, do povo, e até Deus cita aqui, né? Não, na realidade foi Moisés, neste caso aí, que argumentou com Deus. Moisés estava argumentando, Deus, Sim. Não levante o seu furor, Senhor, diante do seu povo, porque senão todos os outros povos vão dizer que Deus, o Deus de Israel, tirou o povo do Egito para matá-los. Então ninguém iria respeitar ao Senhor. É verdade. E novamente ele diz, né, sobre essa indagação, né, do povo, né? Sim. E
uma coisa que eu achei interessante, aí como Moisés demorou lá no monte, aí o povo ficou desesperado, ninguém sabia cadê Moisés, então eles pediram para que Arão fizesse uma escultura, uma estátua de um Deus para eles. Sim, E o que me impressiona é que Arão aceitou. sim, Arão fez esse bezerro. sim. Arão pediu para que eles trouxessem o ouro e o próprio Arão fez, fundiu aí e saiu um bezerro com esse ouro que eles trouxeram. Sendo ele o sacerdote, né, escolhido por Deus. Embora ele ainda não sabia, porque Moisés não Sim. tinha descido ainda para anunciar É verdade. que ele seria sacerdote, mas ele era um representante, estava junto com Moisés, era como um profeta para Moisés e Deus para ele, né? Além de ser irmão de Moisés, estavam juntos a todo instante. Olha que interessante, né? Mesmo Deus sendo soberano, onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia o que Arão iria fazer, mas mesmo assim escolheu Arão para ser o sacerdote. Exatamente. Desde antes, né? Desde quando ele chamou Moisés para designar o povo para sair do Egito, né? Que ele colocou ali Arão para ajudar a Moisés, né? E diante desse cenário, aí Deus, como você já comentou, disse que iria consumir o povo. Iria levantar o seu furor para consumi-los. Iria matar o povo. E Moisés começa a argumentar com ele. E Moisés fala, mas Senhor, se o Senhor fizer isso, as pessoas vão falar que Deus é esse que tirou o povo lá do Egito para matar depois. E aí uma palavra me chama a atenção. Porque diz que Deus se arrependeu. Sim. E então resolveu não mais matar os homens. Exato. E aí muitos podem questionar, mas Deus se arrependeu, tá vendo? Deus se arrepende também. Mas tem aquele outro texto que diz que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. É necessário analisar os contextos. Primeiramente, quando fala que Deus não é como homem, para que se arrependa ou minta, está querendo dizer, falando a respeito de pecado. Deus não comete pecado como os homens. E é importantíssimo entender que arrependimento significa mudança de ideia. Então é a mesma coisa que o texto está dizendo. Olha, Deus iria consumir o povo, Deus disse que iria consumir o povo e mudou de ideia. Mas aí você pode se perguntar, tá, mas então Deus muda de ideia de acordo com as situações que vão acontecendo? Ele não tem um plano pré-estabelecido? Não. Deus tem sim um plano pré-estabelecido. Deus já arquitetou o seu plano antes mesmo da fundação do mundo. E quando a palavra diz que ele se arrependeu, significa que ele tinha dito que faria aquilo, iria consumir o povo, aí mudou de ideia. Na realidade, não é que ele mudou de ideia, ele já tinha essa ideia desde o princípio. Ele é soberano, só uma né? argumentação. Ele está Sim. conversando com Moisés, falando, olha, eu vou consumir esse povo. Aí Moisés conversa com ele e fala, não, eu não vou consumir não. Na realidade, mesmo antes dessa conversa, ele já sabia, ele já tinha decidido que não iria consumir o povo. E através do próprio texto de Êxodo, nós temos essa resposta. Um pouco lá atrás, se vocês lerem, se vocês estudarem, pesquisarem, vocês vão ver que o próprio Deus já havia dito que o povo pereceria ou peregrinaria, na realidade, por 40 anos no deserto. O que isso significa? Que Deus não ia consumir o povo, porque ele já tinha dito que por 40 anos o povo caminharia pelo deserto. Exatamente. Então fica claro que não é que Deus é como homem, Deus não peca primeiramente, e Deus não fica toda hora mudando de ideia de acordo com as situações. Não, ele tem o controle, isso é que é ser Deus, ser soberano e ter o controle de tudo. Ele sabia que aquilo ia acontecer, já estava previsto, e ele também já sabia que não mataria, já tinha decidido que não mataria ninguém, mas foi só uma argumentação dele ali com Moisés. Senão não faria sentido ele ter dito que o povo peregrinaria aquele tempo todo no deserto. Né? Só fazendo uma... recapitulando, não seriam 40 anos, mais de 430 anos, não é isso? Peregrinaria? Não. A esse princípio 40 anos. Ah, tá, nesse para princípio entrar aqui. na terra prometida. Ah, entendi. Aí depois ficaria escravo, que é outra situação. Eu estou pensando como um todo. Não.
Ok. Então vamos lá. E depois o povo tinha se rebelado e Deus falou para Moisés: olha, desce que o povo se rebelou. Fizeram um bezerro para adorar. E estão dizendo ainda que foi o bezerro que tirou eles do Egito. Olha que absurdo. E Moisés desceu, argumentou com Deus, porque Deus disse que ia consumi-lo, mas aí Deus depois falou: não vou consumir não. Moisés desceu, aí Josué tentou esconder, falou: não, o povo está festejando. E Moisés já sabia, Deus já tinha falado para Moisés o que estava acontecendo. E quando Moisés viu aquele acontecimento ali, o povo adorando aquele bezerro, a revolta de Moisés foi tão grande que ele jogou as tábuas que Deus tinha escrito, todas as leis, todas as ordenanças. E aí foi ele que ficou bravo. Moisés jogou as tábuas no chão, as tábuas se quebraram. E o que mais que aconteceu? E aí Moisés disse assim: olha, o que vocês fizeram é uma aberração. Quem estiver comigo, temendo a Deus, crendo em Deus, vem para o meu lado. Quem não tiver, então fique do outro lado. Então os que eram da tribo de Levi vieram para junto de Moisés. E Deus, juntamente com Moisés, falou: agora vocês se esquecerão que existe irmão, amigo, isso não existe mais. Quem se rebelou contra Deus e ainda não se arrependeu, porque teve a oportunidade, Moisés chegou, tiveram a oportunidade de voltar atrás. E quem não voltou atrás, vão matar. Vocês vão matar, vão passar casa por casa e vão matá-los. Exato. E morreu em cerca de 3.000 homens, né? Diz aqui as escrituras. Sim, exatamente. E aí depois, mais à frente, Moisés argumenta: Senhor, mas você vai riscar o povo não risque o povo do livro da vida. Outra polêmica que muitos, né, dizem que tá vendo, Deus, a gente pode sim perder a salvação, porque aqui diz que Deus tinha escrito no livro da vida e Moisés até estava pedindo para não riscar. Então Deus risca sim do livro da vida. Mas nós precisamos entender o contexto e saber interpretar o que queria dizer este contexto. Porque quando fala de riscar do livro da vida, na realidade é porque aquele povo tinha blasfemado contra Deus, tinha rejeitado Deus. Exato. Que é a mesma coisa da blasfêmia contra o Espírito Santo, que a própria Escritura diz que não seria perdoada. Sim. Então o povo se rebelou, o povo rejeitou a Deus. Então, em momento algum está falando: olha, Deus vai riscar porque eles rejeitaram, mas se arrependessem, Deus vai escrever de novo. Não é isso. Na realidade, Deus já sabia, porque o próprio Deus tinha falado: esse povo é obstinado, ele já é entregue aos seus deleites, esse povo já se rebelou. Então o próprio Deus já sabia que muitos deles, não iriam temer, não iriam respeitar, iriam rejeitá-lo. Então, por isso, essa questão de riscar do livro da vida quer dizer que o povo, Deus sabia quem iria crer, quem iria permanecer, exato, quem tinha verdadeira fé e quem não tinha. E dentro do livro de Deus estava o povo todo de Israel. Então ele iria arriscar, não iria mais estar considerando dentro dos eleitos os que rejeitaram. Na realidade é isso. Não dá para explicar muito bem agora, porque o nosso tempo é curto. Nós estamos já no final da live. Então no capítulo 33, fala que Deus falava cara a cara com Deus. Não, com Moisés. Deus falava cara a cara com Moisés, mas que era impossível que qualquer um visse a sua glória. Porque lá na frente as pessoas podem se perguntar: mas dá para falar cara a cara com Deus? No próprio capítulo 33 é explicado. Deus fala que não, ninguém pode ver a sua glória, e permitiu que Moisés visse ele de costa. Na verdade, viu a glória dele atrás de uma fenda, de um buraco numa rocha, né? Rapidamente, E Moisés ficou 40 dias, depois subiu ao monte, ficou 40 dias sem comer e beber, ou seja, algo sobrenatural.
Igual Jesus também, né? No deserto, né? E quando ele descia, o seu rosto resplandecia a glória de Deus, de tamanha comunhão que ele tinha com Deus. Sim. E ali foram escritas novamente as tábuas que Moisés tinha quebrado. no Deus Pai do escreveu de novo. Exato. Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje, pela presença de vocês. Daqui a pouco nós postaremos esta live ali no nosso Instagram. E amanhã estaremos com os capítulos 35, 36 e 37 do livro de Êxodo. Tá Estejam bom? conosco. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Bom tchau, dia. tchau. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau.